Prometido como o maior filme de herói de todos os tempos, The Flash acabou fracassando miseravelmente nas suas bilheterias. E hoje eu vou explicar para vocês como isso aconteceu em todos os fatores que resultaram nesse flop gigantesco que foi The Flash para DC. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola, e hoje, infelizmente, eu vim dar uma notícia triste nesse vídeo aí, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a bilheteria de The Flash, mas antes, eu peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal. Antes de coisa triste, coisa feliz, eu peço para vocês se inscreverem aí, já estamos com 1000 inscritos, graças a todos vocês, muito obrigado, eu sempre tô agradecendo aqui em todos os vídeos que a gente tá fazendo, muito obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram por nós, tá? E se você não é inscrito ainda, continua se inscrevendo aqui, ó, e aproveita, deixa o like nesse vídeo, deixa o like porque é muito importante. Com o like, você mostra pro YouTube que você tá gostando do nosso conteúdo, beleza? Conteúdo esse que também temos no Instagram, como @cofrenerd, e o mesmo arroba serve pro TikTok também, a gente tem um pouco de conteúdo lá, tá? Mas também temos novos conteúdos vindo aí no Spotify, né, outros agregadores de podcast também. A gente tem 3 podcasts já rodando. O Zolas Podcast, que eu falo com o meu Premianes, sobre assuntos diversos da cultura nerd, né? O Uma Narrativa Ruven, que é o nosso podcast sobre Doctor Who, e também agora a gente faz as análises, né? Análises por episódio da série Invasão Secreta da Marvel. E eles estão virando podcast também, né? As nossas análises ocorrem todas as quintas-feiras ao vivo, tá? Por episódio, a gente comenta sempre o episódio, né, que estreou na quarta. Então, amanhã, né, quinta-feira, já vai ter ao vivo às 8 horas a nossa análise do episódio 2 de Invasão Secreta. Então, por favor, fica ligado aí, entra ao vivo lá com a gente para poder conversar, beleza? E avalie o nosso podcast no Spotify e nos outros agregadores de podcast com 5 estrelinhas. Agora, vamos falar então sobre a bilheteria de The Flash. Bom, gente, para falar de The Flash, a gente não pode deixar de falar do marketing que foi feito em cima do filme, né? Eu já assisti o filme, fiz aqui algumas críticas, né? Vou deixar aqui no card as minhas críticas. Vou falar, eu gostei muito do filme, adorei The Flash, foi muito bom ver no cinema, né? A história do Barry, até esqueci que o Ezra Miller tava lá, né? Eu vi realmente Barry Allen dentro do cinema. Foi muito gostoso ver uma aventura da DC. O fanservice, né? Foi muito bom também. Bom, falei tudo aqui na nossa crítica que eu vou deixar nos cards, beleza? Porém, o filme ser bom não significa sempre que ele vai ser um sucesso de bilheteria. Mas The Flash, no caso, antes do filme se estrear, a DC e a Warner estavam vendendo o filme como o melhor filme de super-heróis já feito, né? Igualando até com o Cavaleiro das Trevas, né? O melhor filme do Batman, que para muitos é o melhor filme de herói já feito. Eu tenho ali minhas ressalvas, gosto muito do Cavaleiro das Trevas, mas o Ultimato para mim ainda é Ultimato, né? Mas mesmo assim, até com o Ultimato, muita gente estava comparando. E não só a Warner. O David Zaslav, que é o presidente da Warner, falou, né, que é o melhor filme de super-heróis que ele já tinha visto. O James Gunn falou que era um filme muito bom também. E realmente é um filme muito legal. O Tom Cruise aprovou o filme, né? Então, a Warner jogou o hype lá em cima. Sem falar que eles tinham mostrado o filme para muita gente bem antes do filme estrear. E tudo isso criou um hype enorme. The Flash virou ali um dos filmes mais cobiçados, sendo até que estúdios estavam adiando ou mudando de data seus filmes para não competir com The Flash, porque junho ia ser o mês de The Flash. A gente tem poucas estreias depois de The Flash, né? A gente teve Elementos, agora teve o No Hard Feelings, que é a comédia da Jennifer Lawrence, né? Então The Flash estreou ali e ele estreou muito mal, galera. Ele estreou muito mal. Ó, fiz aqui uma colinha pra gente poder ver aqui com os dados das bilheterias, né? E ali The Flash ele abriu com 15,3 milhões. Gente, isso é muito pouco. Isso é muito pouco por um filme que estava sendo prometido como o maior filme de super-heróis, cara. É muito, muito pouco, meu. No Hard Feelings, pra vocês terem uma ideia, que é a comédia da Sony da Jennifer Lawrence, abriu com 15,1 milhões. Entendeu? 15,1. Gente, é muito próximo. O filme do Flash deveria ter ficado muito mais à frente. Ele quase não passou no Hard Feelings. Pra vocês terem uma ideia, gente, as pessoas estão indo mais ver a Jennifer Lawrence, nenhum demérito pra ela, que ela é maravilhosa, do que o filme do Flash.
Entendeu? Isso é muito grande, né? E The Flash já tá aí entrando na sua terceira semana de bilheteria, né? E hoje, até com 2 fins de semana praticamente, essa aqui é a terceira, né? O filme ele só passou agora os 200 milhões de dólares. Gente, ele passou agora os 200 milhões de dólares. Ele tá com 210,9 milhões. Isso é muito pouco, muito pouco. E The Flash já tá sendo considerado o flop da DC, o maior flop, tá? O maior flop. Pra vocês terem ideia, Shazam, a Fúria dos Deuses, que foi jogado assim, não teve marketing nenhum praticamente, foi jogado às traças ali, ele fez 131 milhões de dólares. Ele fechou tudo isso. É pouquíssimo pra DC. E The Flash tá caminhando pro mesmo, né? De 131 para 210, Giovanni, tem bastante dinheiro aí. Gente, mas é o Flash. Era o maior filme de super-heróis da DC, né? É pouquíssimo, pouquíssimo dinheiro. E sem falar que vai piorar, porque The Flash teve a segunda maior queda de bilheteria. Quando a gente fala de queda de bilheteria, é da primeira semana para a segunda semana. Eles veem a queda de pessoas que tá indo ver o filme, né? Por quê? Isso resulta muito do boca a boca. Daqui a pouco a gente fala um pouco do boca a boca, né? Que é o melhor marketing que qualquer filme pode ter. Mas ele teve a segunda maior queda da história de filmes de super-heróis. 73% de queda, gente. Isso é muito, muito grande, tá? Nem filmes que estrearam lá na pandemia, como Viúva Negra e Eternos, tiveram uma queda tão pequena ou tiveram tão pouco dinheiro assim, né? Para vocês terem uma ideia, o único com a maior queda, né? O único que supera The Flash na maior queda é Morbius, com 75% de queda. Gente, isso é muita queda, é muito grande, né? E também, Shazam teve ali 63% de queda e o Adão Negro 59%. E esses filmes foram considerados, sim, fracassos da DC, né? Mas The Flash tá caminhando para ser o maior flop de todos. E isso é muito triste, porque o filme é muito bom. O filme é bom, não é igual. Assim, eu gosto do Adão Negro e gostei também do Shazam Fúria dos Deuses, mas eu considero eles filmes muito fracos. O Flash não é um filme fraco, o Flash é um filme bom, ele precisa ser assistido no cinema. E isso assim, é o resultado de alguns elementos ali que eu vou listar daqui a pouco. Aí, mas você vai falar, mas Giovanni, o gênero de super-herói tá desgastado, é assim mesmo. Não, gente, para vocês terem uma ideia, o Aranhaverso, que ainda está em cartaz, está liderando, tá? Com a sua quarta semana aí, as bilheterias. Ele fez meio bilhão, gente. Mais de meio bilhão. Ele fez 560,3 milhões de dólares de bilheteria, tá? Isso é muita coisa. E os Guardiões da Galáxia, por exemplo, fizeram 800 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Guardiões quase chegou no bilhão, cara. Isso é muita grana. Então, o gênero de super-heróis, não é, tudo bem, ele tem alguns filmes que realmente estão desgastados, mas o gênero em si não pode ser acusado de estar desgastado, não quando você tem esses filmes com essas bilheterias, né? E aqui eu posso listar então algumas coisas que podem ter ocasionado esse grande flop aí do The Flash, né? Infelizmente, né? Que um deles é, por exemplo, o marketing que eu já falei, né? O marketing exagerado da DC. Muita gente já tinha assistido esse filme antes, ele foi exibido na CinemaCon, já fez várias exibições para várias pessoas, o Tom Cruise tinha assistido antes, né? Então muita gente estava ali, já viu o filme e estava falando, é o melhor filme de super-heróis, é o filme mais grandioso da DC, e não sei o que, e não sei o que. Que aí quando as pessoas vão assistir ao filme, eu incluso, eu vou lá, assisto o filme, vejo que é um bom filme, é um filme legal, mas que não é o melhor filme de super-heróis, eu saio falando. Aí entra o boca a boca, que a gente fala da queda, né, de 73%. É isso, gente. O boca a boca que causou essa queda. Por quê? Não porque o filme é ruim, mas porque as pessoas chegam e falam: olha, é um filme legal, mas não é tudo aquilo que eles estavam falando, né? Isso de nerd pra nerd, né? Não é tudo aquilo que eles estavam falando. É um filme comum, é um filme legal, é um filme bom, mas não é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Eu tô falando isso porque a DC vendeu muito isso, gente. Ela vendeu muito isso. E o boca a boca vai se alastrando. E aí, tem gente que odiou o filme.
E é lógico que a crítica de quem odiou o filme vai falar muito mais alto do que a minha, que tenta colocar aqui os seus méritos pro filme. É sempre sobre isso. E então, a gente entra em outras coisas que também vêm do boca a boca, que é, por exemplo, o CGI. Eu já falei aqui, o CGI de The Flash é ruim. É ruim, não adianta o Intimus querer falar que é proposital, porque tem outras cenas, né, fora da Speed Force, que o CGI está ruim. Mas eu não sou crítico de CGI. Pelo contrário, gente, eu sou fã de Doctor Who. CGI pra mim é a última coisa que eu avalio. Porém, tem gente que leva essa história de CGI muito a sério. Se o CGI não está bom, mas tem um roteiro maravilhoso, a pessoa mesmo assim não assiste. Mesmo assim, tem gente que só fala: ai não, eu vou lá porque eu preciso ver algo de altíssima qualidade de gráfico, como se a pessoa fosse realmente um entendedor super de gráfico. Acontece muito isso em games, né? Meus amigos gamers falam muito isso. Porém, o CGI é um grande fator para as pessoas não estarem indo assistir The Flash, né? Esse boca a boca piora ainda mais a situação do filme, que não decepcionou, mas que não era tudo isso que prometeram. É um filme bom, mas que não é essa grande promessa aí. Sem falar também que acumula junto a polêmica Ezra Miller, né? Muita gente não vai ao cinema para ver um criminoso. Eu tive que separar bem o personagem The Flash, o personagem Barry Allen, do ator Ezra Miller, tá? Do trabalho que ele fez. Aliás, ele é um ótimo ator, não tem como negar. O cara é um cuzão, ele é. Ele é maluco, ele é. Mas ele é um bom ator. Ele fez um bom trabalho em The Flash. E ali, algumas pessoas realmente não vão por causa das polêmicas. Vai ser um resultado bem parecido com o que vai acontecer com o Jonathan Majors lá, o Kang da Marvel, certo? E no final, a gente tem também o fator decisivo. O fator decisivo que é, estamos vindo de uma DC desgastada, de uma DC cansada, de uma DC que já levou muita porrada, como por exemplo Shazam, Adão Negro, o Esquadrão Suicida lá atrás, filmes que não fizeram sucesso, filmes que não caíram no gosto do povo, então todo mundo já tá com o pé atrás com a DC, mesmo ela tendo feito filmes muito bons, como por exemplo The Batman. E isso é um fator muito decisivo para as pessoas não irem assistir The Flash. Aliás, um universo moribundo, que todo mundo já sabe que tudo vai ser rebutado com o James Gunn. O James Gunn vai fazer um novo universo da DC. E muita gente, né, nessa febre Marvel de sempre ter que interligar, um filme tem que interligar com o outro, porque eu quero ver o futuro do que vai acontecer na história, não vai assistir The Flash, porque sabe que o universo não vai ter uma continuidade. Sabe que The Flash não vai pra frente, digamos assim. Então é todo um acúmulo de coisas que fez The Flash flopar. É muito triste o que eu tô falando aqui, porque eu gosto muito do Flash. É um personagem que eu amo muito. Eu amo muito. Principalmente por causa da série. Outro fator, não colocaram Grant Gustin no filme, gente. Pelo amor de Deus. Eu já teria ido assistir 3 vezes se o Grant Gustin tivesse aparecido no filme. Enfim, isso aí é para outro vídeo. Vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas infelizmente The Flash flopou. Ele tá a caminho de ser aí um dos maiores fracassos da DC. Não é, não é sensacionalismo que eu tô falando aqui, gente. Muitos repórteres, muitos canais estão falando a mesma coisa. E o filme é bom, o filme é legal. Eu falo, vão assistir no cinema. Vão assistir, cara, porque vale a pena. Não espera sair no digital. Aliás, hoje, né, tô gravando esse vídeo na terça, vocês estão assistindo na quarta aí, né? É, foi colocado pra gente que o filme já vai vir no digital, né? Com menos de um mês ali de estreia, o filme já tá se encaminhando pra vir pra gente no digital. Então, isso é sinal de realmente uma perda muito grande de dinheiro pra Warner. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse flop aí de The Flash. Vocês acham que foi merecido, que o filme não é realmente essas coisas, que o filme é bom e merecia mais destaque? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!